8h06 em Belo Horizonte, começando o Bastidores pela Itatiaia, meu querido Willy Fritz Gonzer. Prazer tê-lo aqui no Bastidores, que bom revê-lo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, Willy. Prazer é meu, João Vitor, e chegando exatamente no momento em que você mais um salto dá em sua outra carreira, né? Não tive oportunidade de vê-lo ainda depois disso, parabéns também. Obrigado, Willy. Mas é sempre um prazer falar de rádio, falar de futebol. Ô, Willy, e o nosso operador te adora, né? Agora, nós separamos 350 gols. Aí ele abriu com um gol que você narrou do Cruzeiro contra o Galo e depois do gol do Galo contra o Grêmio. Contra o Grêmio, é verdade. Mas temos muita coisa que vai te agradar, temos muita coisa que... Pode ficar tranquilo que isso vai mudar ao longo do programa. que vai relembrar a sua história, a sua trajetória no rádio. Vou abrir com a pergunta que eu semanalmente, quase que diariamente respondo. Por onde anda o Willy Gonzer? Eu estou a 800 quilômetros de Belo Horizonte, vivendo no extremo sul da Bahia, né? E é uma praia que eu já frequentava desde quase 30 anos, né? Sempre em férias eu dava uma passadinha por lá. E na hora que parei com rádio, essa tal, bom, é lá que eu vou comprar uma casinha. Alcobaça? Alcobaça. E hoje, como é a rotina do Willy, que sempre foi um apaixonado por esporte, por futebol, por tudo, né? O Willy acompanha de tudo a toda hora, o tempo todo, e por isso até o slogan, né? O mais completo locutor esportivo do Brasil, porque você não era bom só em futebol, você era bom em tudo. Você sabe que hoje eu tenho mais tempo do que antes, né? Porque não tenho atividade, então ainda consigo ficar mais por dentro das coisas, porque tenho, felizmente, lá tudo à disposição. Revista Nacional Semanal, jornal diário, só um chega lá, é a Tribuna do Espírito Santo, mas é um bom jornal, tipo tabloide, né? Tudo da televisão, todos os canais que é possível ver, eu vejo por lá. E então nos dá, como tenho tempo disponível muito maior, né? Hoje me sinto mais bem informado do que antes. Mas respondendo a sua primeira pergunta, sábado e domingo eu insisto porque tenho que descansar, descanso completo. Porque de segunda a sexta eu não faço nada. Ô Willy, você, de que maneira que você vê hoje o futebol brasileiro, o nosso campeonato brasileiro tá chegando aí na reta final, qual que é a avaliação que você faz de uma maneira geral? Tem gente que diz que o campeonato, por estar equilibrado, né? E essa é uma verdade que salta aos olhos, é fácil perceber, ele teria um nível baixo. Eu não concordo, sabe? Eu acho que isso geralmente a gente ouve após uma rodada de maus resultados para os times da corte, até os coleguinhas, não pretendo criticar ninguém, mas quase sempre a rodada foi ruim tecnicamente. Agora, quando ganham aqueles que são os favoritos, aí... Corinthians e Flamengo, aí é uma beleza, uma rodada linda, né? Eu acho que é um campeonato equilibrado, sim, mas penso que equilíbrio é coisa positiva, é sinal de positividade. Acho que não é coisa ruim, não é coisa a lamentar. Há um equilíbrio, mas é um equilíbrio positivo. E como há agora uma mudança nessa questão da saída total dos jovens valores nossos, né? Os jovens, bem jovens, ainda estão saindo, mas estão saindo menos jogadores de nome daqui, né? Muitos estão voltando, e muitos com a questão voltando. Da moeda forte. Alguns em boas condições, outros só para encerrar a canto carreira. do cisne, para quem mesmo. Mas de qualquer forma, me parece um momento positivo do futebol brasileiro, e esse campeonato especialmente ótimo. Quem que você acha que leva o caneco esse ano? Tá mais pro Corinthians, né? Eu tô acompanhando a maioria, tô dizendo o que diz a maioria. Por quê? Porque ao examinar os confrontos que restam a cada um, parece que o Vasco tem dificuldade maior do que o Corinthians, tem, né? Vários clássicos ainda pela frente, jogos muito duros. Pois é. Né? Então, claro que a chance ainda para Flamengo, Botafogo, Fluminense, isso em título, né? Agora, quanto a vagas de Libertadores, eu acredito que tem mais uns 5, 6 times, além dos 5 primeiros, que ainda tem que ser lembrados. Caso do Grêmio, esse que vem amanhã, tem pequena chance, mas tem. Figueirense, né? Ainda o Internacional, especialmente, né? Esse que não te agrada de maneira nenhuma, que tenha tanta chance assim, né? O Figueirense, né? O Curitiba até pode ser citado nesse particular. E nessa briga ruim que nós estamos vivenciando esse ano, que é a briga lá de baixo, Willy, o que você
enxerga do futebol mineiro? Qual que é a sua avaliação? Por que chegamos a esse ponto? Dos 3 times de Minas que nós tanto festejamos de estarem na primeira divisão, os 3 estarem disputando para não cair. Me parece que é a primeira vez que o Campeonato Brasileiro registra isso, né? Os 3 ameaçados, de uma vez só. Todos já foram. Mas eu não me lembro de estarem os 3... né? Ao mesmo tempo, né? Nesse momento o América por lá, o Cruzeiro ameaçado e o Atlético ainda ameaçado, né? Ainda não se livrou totalmente, apesar dos 2 últimos triunfos. É uma situação inusitada, não é normal, né? Não acontece. Há muitas coisas que podem ser lembradas como explicação para isso. E eu acho que a taxa da televisão, a cota da televisão tão mal distribuída, né? Claro que se leva em conta a audiência, né? Infelizmente temos que reconhecer que Corinthians e Flamengo têm realmente torcedores em maior número do que os outros, né? Mas não porque justifique essa tremenda diferença, disparidade que existe em termos de cotas para os clubes, que por si só invalidam qualquer esforço, né? Você acha que nós podemos chegar a um ponto aqui no Brasil, Vili, de acontecer o que aconteceu na Itália, que praticamente 3 equipes disputam, Inter, Milan e Juve. Pior ainda na Espanha. Na Espanha, né? que são só 2 equipes. Na Inglaterra, que durante muito tempo foi aquela polarização Arsenal e Manchester, de vez em quando o Liverpool chegava, já não chega mais. Agora tem o Manchester City, o Chelsea. Mais dinheiro dos árabes, né? Os times, exatamente, os times que chegaram são times que receberam uma injeção de algum bilionário que... Dinheiro do petróleo, né? Exatamente. Lavagem de dinheiro, velho. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Você acha que podemos chegar a esse ponto, por exemplo, do que aconteceu na Espanha, polarizar? Podemos lembrar da Argentina também como exemplo, né? Verdade. 2 apenas, né? Mas eu espero que não cheguemos por lá, né? Espero, pelo menos torço que isso não aconteça. Mas há uma possibilidade de que isso ocorra, né? E cada vez mais se elitize o torcedor de futebol, que ele mais se agregue a outros, e por causa da ação ineficiente de dirigentes, que por não dispor dos mesmos meios financeiros que os mais fortes, vão acabar achatando os seus próprios clubes. Ô Vili, você tem uma história maravilhosa no rádio, eu quero falar muito disso com você também. Mas para fechar esse primeiro bloco, estamos mais nas atualidades, você tem uma história extremamente identificada com a torcida do Atlético, que é apaixonada por você. O que está acontecendo com o Galo? Porque a gente observou durante muitos anos o Atlético não montar time e perder. Mas agora de 3 anos para cá tem montado o time e tem perdido também. Por quê? Circunstâncias. Há tantas coisas que podem ser lembradas para justificar mau resultado. A sequência ruim é que a gente não engole, né? Porque eventualmente perder 3 e ganhar 2 apenas contra clubes de maior número de torcedores é normal. Mas perder em sequência e enfiada tantos jogos, como no começo do campeonato aconteceu com o Atlético, está acontecendo agora com o Cruzeiro, isso não é normal. Essa questão aqui eu me referi há pouco, né? Da disparidade na distribuição de cotas, né? Da televisão, que afinal de contas é o fornecedor mais forte do futebol, né? Hoje não se conta mais com o valor do ingresso, né? Muito pouco. Um outro clube, caso dos 2 clubes gaúchos, do Rio Grande do Sul, né? Caso dos 2 gaúchos, contam um pouco mais ainda com o seu torcedor. Mas Flamengo e Corinthians, por exemplo, se louvam, se baseiam na televisão, indiscutivelmente. E cada vez vai aumentar isso, né? E essa diferença tende a aumentar, infelizmente, né? Vili Gonzer aqui no estúdio comigo, com o Cadu Doné, com todo o timaço da Itatiaia. Armários Mais na Avenida Afonso Pena 2777 ou ligue 3282-1133. A equipe do Marco Túlio esperando por você para fazer o seu projeto na Armários Mais. Depois do intervalo, vamos fazer aqui um caminhão de perguntas que chegam a todo momento para o Vili Gonzer. Hoje à tarde, o assunto mais comentado das redes sociais em Belo Horizonte foi a sua vinda aqui ao Bastidores, Vili. O assunto que os internautas mais falaram durante algumas horas em Belo Horizonte. As 3 palavras mais faladas. Vili, primeiro lugar. Gonzer, segundo lugar.
E terceiro, eu dei uma sorte de pegar uma carona, que foi o @João Vitor Xavier, que só foi junto porque a turma tinha que escrever @João Vitor pra poder falar de você. Não cheguei honestamente a constatar isso, admito que possa ser verdade, pela força da rádio, evidentemente. E pela sua história, sua trajetória. E pela força do programa também, que você tão bem conduz. Mas a gente faz o programa todo dia, viu, Vili? E isso é o carinho que o torcedor tem, o reconhecimento que o torcedor tem, a sua história, que é fantástica. E olha que vem direto gente de peso aqui e não deu essa repercussão toda. Técnicos do Cruzeiro, do Atlético, e não foi assim mesmo, não. O assunto mais comentado da tarde em Belo Horizonte na internet. 8h16. Eu tenho certeza que nesse momento também é. Até a Valentina veio ver o programa. A neta do Vili Gonzer, a Valentina, filha do nosso Guilherme Gonzer. Daqui a pouquinho o filho do homem vai vir pra cá com a neta do homem também. 8h17 ao Bastidores. Danilo penetra, desce pela meia esquerda, tira para da Silva, corta a defesa mineira, bola para Alexandre para Guilherme, que veio buscar aqui na defesa, veio ajudar a retaguarda, tocou para Álvaro no meio de campo para Gilberto Silva se mandou, correu para o ataque, meteu para Marques, dominou Marques, invadiu a área, pode fazer, atirou Marques, é gol! Gol de Marques! Gol do Atlético! Que felicidade! Marques! É gol! O meu time é a alegria da cidade! 10º gol do Atlético no Campeonato Brasileiro, uma marca histórica para a vida. Durante todo o dia, nós perguntamos na internet quais os gols os ouvintes queriam relembrar. E esse foi o gol mais pedido pela torcida do Atlético. É pela importância que ele é. Eu até admito que cada vez que eu ouço outra vez o lance, que aí a emoção me dominou mais do que em outras ocasiões, e a parte técnica fica em segundo plano, né, nesse caso aí. Mas foi porque o Atlético foi o primeiro clube disputante do Brasileiro a marcar mil gols na competição. E então era um gol que tinha que se levar em conta, né? E eu acho que associado a isso havia o fato ainda do gol ter sido marcado por uma pessoa que eu sei que você gosta muito. Muito você amigo, gosta muito do Marcos e é de você ele se também. considera meu amigo e eu também o considero amigo meu, né? E eu vi fazer tantas coisas bonitas com essa camisa, né? E por isso mesmo é recíproca, é mútua a admiração. Olha que bacana, Vili. O Victor Isidoro tá dizendo, sou cruzeirense, mas sou fã do Vili, não tem nada igual. O Hugo Cordeiro, é verdade que você foi pro livro dos recordes como narrador que mais Copas do Mundo narrou? Não se aventou essa possibilidade, mas não chegamos a tocar o assunto, não. Moralmente eu carrego essa. São quantas Copas, Vili? São 11. 11 Copas do Mundo como narrador. Nós tivemos outro dia o Luiz Mendes, mas que não narrou. Não, ele narrou televisão, algumas. Mas foi comentarista na maior parte. Narrador ele foi umas 3 ou 4 apenas, e depois passou a comentarista a maior parte de sua carreira. Ele que é meu amigo, né? O Luiz Mendes, gaúcho, do interior da terra da erva mate. O Emerson do Carmo tá dizendo que tá com saudade de você e perguntando quem foi melhor, Marques ou Guilherme? Bom, jogador ou Marques? Claro, indiscutivelmente. Guilherme era goleador, né? O Marques não pode se comparar com ele no montante de gols. Guilherme foi magnífico como goleador, mas o Marques com a bola nos pés muito superior. Uma muito bacana aqui, ó, o N Galo, GN Galo. O meu pai é responsável por eu ser atleticano, o Vili Gonzer por eu ser fanático. Veja só, que diferença. O Hernani Riacho, atleticano, que é do Riacho, o Hernani tá dizendo que é fã do Vili. O Geraldo Pedrosa, do Jardim Encantado e Vespasiano, dizendo que é fã do Vili também. Gostaria de ouvir um gol do Vili contra o Fest Clube do Amazonas. Houve isso? Nem Nossa Senhora! Foram tantos que eu... Deve estar aí os registros da... Tá dizendo que foi o primeiro gol que você narrou do Galo na Itatiaia. Não, a estreia foi contra o Fluminense de Araguari, numa tarde de meio de semana, no mês de julho de 79. Vamos entrar nessa seara aí que eu quero explorar bastante no programa. Como é que foi a sua vinda para a Rádio Itatiaia?
Eu trabalhava no Rio na época, depois de ter passado por várias, né? E o Viribaldo daqui saiu, né? Foi para uma outra rádio aqui da capital. E eu já conheci o Oswaldo e ele, em 74, fez comigo uma excursão à Europa, quando nós transmitimos de Frankfurt uma partida que apontaria o primeiro adversário do Brasil na Copa de 74, né? Espanha e Iugoslávia. Foi 1-0 o gol de Katalinski para a Iugoslávia. E a Itatiaia, quando foi tentar conseguir linha, porque eram poucas, né? Interessava ao Brasil, mas não era jogo do Brasil, quando há uma prioridade. Não conseguiu a linha. E eu tinha conseguido, era o coordenador da Gaúcha naquele tempo. Aí, por acerto dos dirigentes, e aí entrou o Januário, né? Também acabou se fazendo essa composição e eu fui com o Oswaldo. Eu como narrador, Oswaldo como comentarista para fazer. Gaúcha e Itatiaia. Exatamente. Isso se repete até os dias de hoje. Inclusive a equipe tinha feito na Copa de 66, né? Uma cobertura com as duas emissoras juntas, né? Eu não estava nessa, mas fez. Ô Vili, antes da Itatiaia, pouca gente sabe disso, mas antes de trabalhar na Itatiaia, você talvez seja o único locutor esportivo do Brasil a ter trabalhado nos 4 grandes centros do futebol nacional. Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio, e nas 4 maiores emissoras desses estados ao seu tempo. É verdade, eu não me lembro, pode ser que tenha havido outro, honestamente não afirmaria, mas não me lembro, sabe? E realmente trabalhei no Rio, na Nacional e na Continental, em São Paulo, na Jovem Pan e na Bandeirantes, antes só fiz um jogo, acabei voltando para o Paraná naquela ocasião, em Porto Alegre, na Gaúcha, principalmente na Farroupilha e aqui na Itatiaia. Como é que foi seu início de carreira? Como é que o Vili Gonze resolveu ser locutor esportivo? Bom, isso eu já contei essa história há algum tempo aqui, mas vários amigos conhecem, mas vou tentar resumir. Eu era locutor já há 2 anos, fazia tudo, inclusive radioator, que naquele tempo tinha isso, né? Olha que Não coisa. se esconda atrás da vaca, covarde, né? Aquela coisa. E animador de auditório. Fazia assim, Pois é, imagine. E era o animador de auditório também, tudo menos de esporte. Aí o chefe da equipe de esporte, você não quer dar uma mãozinha pra gente? Queria realmente levar pra equipe. Vai comentar uma preliminar domingo no estádio. Como é que é isso? Campeonato de aspirante havia no Paraná na época. Rádio Morumbi. Aí eu fui fazer o jogo, Ferroviária e Britânia, 2 times que já hoje não existem e que estão reunidos no que seria o Paraná Clube hoje, mas com outras funções, outras mudanças de nome nessa ocasião. Aí quando terminou o primeiro tempo da preliminar, o narrador me anunciou, comecei a comentar, terminou o tempo, 15 minutos, daqui a pouco falou, João Vitor vai estar de volta aqui para narrar o segundo tempo, e olhava para trás, João Vitor não voltava, não me lembro quem era o rapaz. Aí a bola rolou pro segundo tempo, e o que eu fiz? Sozinho na cabine. Depois eu fiquei sabendo que o chefe da equipe estava no corredor ouvindo para ver o que é que eu fazia. Aí a bola rolou, eu comecei a narrar. Até 2 anos atrás. Coisa maravilhosa. Ô Vili, 54 anos. Vamos fazer um bate-bola aqui com algumas curiosidades. Qual foi o maior narrador que você viu? Pedro Luiz Paioiello. Pedro Luiz. E o maior jogador que você viu? Pelé, claro. Pelé, indiscutivelmente. O maior que você narrou com a camisa do Galo? Com a camisa do Galo, acho que, bom, uns 4 ou 5 que a gente tem que colocar. Aqueles todos do time do Tele, da Copa de 82, né? Luizinho, Reinaldo não estava nessa, mas ele obviamente tem que estar encabeçando essa turma, né? Éder, Toninho Cerezo, esses, os principais. Quem foi o maior técnico de futebol que você viu? Olha, eu vou contrariar a maioria. A resposta fácil seria Tele, né? Porque todo mundo acha que aquele time de 82 foi maravilhoso e tal. Mas eu gosto de vencer, sabe? Eu gosto que meu time ganhe sempre. E sofri muito com aquilo de 82, sabe? Eu não concordo muito nessa de todo, que era um time maravilha, imbatível, melhor que os outros. Eu acho que o melhor time que eu vi foi o de 70 mesmo. Foi a Copa de 70, foi a minha segunda Copa do Mundo. Fiquei 2 meses e meio no México. E fazendo muito pouco, havia pouca linha para transmitir para o Brasil, sabe? Eu acho que você deve ter feito uma coisa boa, deve ter tomado muita tequila. Não, nem tanto, mas algumas tecates.
Havia uma piscina no hotel, eu mergulhava de um lado para o outro, tomava uma lá e voltava. 2 montinhos e garrafinhas nas 2 extremidades da piscina. Mas você não me respondeu. O maior técnico que você viu foi? Quem que eu diria? São vários, né? Olha, eu vou apontar um que você nem conhece. Oswaldo Rola, o Foguinho. Ele foi o responsável, inclusive, por eu escolher um time antes de escolher o Atlético. Eu tenho 2 times, como você sabe, Grêmio e Atlético. Exatamente os 2 adversários de amanhã. E Oswaldo Rola montou um time fabuloso no time do Grêmio, né? Com Elton e Milton no meio de campo, com Marino, com Gessi, com Juarez, com Vi. Era um time formidável. Qual foi o maior jogo que você narrou? Entre clubes, eu acho que foi nem do Grêmio nem do Atlético. Foi um Inter e Cruzeiro no Mineirão, 5-4. Não sei se você se lembra. E qual foi pela Copa Libertadores, né? De 77 anos que o Cruzeiro foi campeão. No outro jogo dessa série, foi o jogo famoso em que o Joãozinho fez o Figueroa aí sentado no Beira-Rio, fez 2-0 o Cruzeiro. Se por um lado era o Cruzeiro, que depois virou o grande rival do seu time, o Atlético, por outro era o Inter, perdendo, que era o rival do seu primeiro time, o Grêmio. É verdade. Mas em Porto Alegre eu tinha feito... Uma curiosidade até, né, Vili? O maior jogo que você narrou foi dos os dois rivais, adversários, né? Maiores dos meus 2 times pelos quais eu torço. E vou logo reafirmar, eu torço mesmo. Defendo a tese de que o profissional é humano e pode torcer sim. Ô Vili, e qual foi o maior jogo que você não narrou? Aquele que você diz assim, poxa, queria ter narrado esse jogo. Tivemos algumas dessas disputas intercontinentais, né? Por exemplo, o Santos, eu fiz o jogo do Maracanã em 63, quando o Santos estava perdendo 2-0, virou para 4-2, aquela história toda, né? E antes tinha feito o Benfica, um ano antes também, com o Santos ganhando bem, 3-2, fazendo 5 no jogo de Portugal. E eu não fui a esse jogo. Esse foi um dos que eu lamento. Mas foram tantos porque eu queria cada vez mais, né, João Vitor? Todos nós queremos cada vez mais. E eu deixei de fazer esse ou aquele. Tantos eu fiz, mas muitos deixei de fazer, a gente lamenta. Qual que é o gol que você narrou que mais o emocionou? O gol do Ronaldo, porque eu sou fã número 1 do Ronaldo Fenômeno. O gol marcado na final da Copa, né? Vamos ver se é esse aí, ó. Vamos ver. Vamos ouvir, aliás, né? Já cortou de cabeça na tentativa, levou o Roque Júnior, meteu a bola para Cleberson, que esperto, vai para o ataque, ameaçou, dá para o Cafu, correu para o meio, o Rivaldo abriu as pernas, Ronaldo bateu, golaço lá dentro! O Brasil faz um segundo! Pelé! Ronaldo mete lá dentro, 33 minutos, ninguém tira mais, essa ninguém tasca, esse caneco já é nosso, o Penta é brasileiro, meu povo! Uma narração irreparável, perfeita. Essa foi uma daquelas em que o aspecto emocional se sobrepõe a necessidade de se observar sempre a boa técnica, né? Que eu considero principalmente a identificação e a dicção. As 2 coisas mais importantes de um locutor de futebol. Mas às vezes a gente esquece isso em nome do coração, né? A participação do Rivaldo nesse lance, falei no Ronaldo, né? Mas o Rivaldo abrindo as pernas e tirando a metade da defesa alemã e principalmente eu falei no Ronaldo por causa da recuperação extraordinária que ele teve, cima, né? Aquela volta 2 vezes, né? Para se marcar, tornar-se o maior artilheiro de Copas, coisa maravilhosa. Aquele o Penta é brasileiro, meu povo, é fantástico, né, Cadu? Sensacional, emocionante a narração. Agora ele falando do Ronaldo, me veio uma pergunta na cabeça, fiquei muito curioso para saber qual o maior centroavante que você já viu, já que você gosta tanto do Ronaldo. Sempre 3 são citados, Romário, Ronaldo e Reinaldo, dos últimos anos. Eu acho que o Ronaldo marcando gols, e especialmente porque teve uma oportunidade que o Reinaldo não teve, né? Paris Saint-Germain, uma vez, o PSG, né, de Paris,
O Reinaldo brilhou num jogo que fizemos lá no Parque dos Príncipes, numa via Saint-Denis ainda, e os franceses quiseram levá-lo. Naquela época era um dinheiro extraordinário, mas para hoje não seria nada. $1 milhão. $1 milhão. Veja. Hoje não seria banalidade, né? E o presidente Calil não quis. Disse não a Reinaldo. Reinaldo ficou muito bravo, né? Depois se recuperou, né? Então ele não teve essa oportunidade que o Ronaldo teve. Eu acho que o maior centroavante que eu vi foi o Ronaldo Fenômeno. Ô Vili, você também marcou na sua carreira por ser um grande narrador de outros esportes além do futebol. Você cobriu a Olimpíada Seul 88, Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000 e Atenas 2004, que eu coloco no meu currículo. Eu fiz uma Olimpíada e uma Copa do Mundo com o Willy Gonzer. Eu tenho esse privilégio na minha vida. Qual foi o lance, o jogo, o momento olímpico inesquecível na sua carreira? Bem, nós ainda na Copa de Barcelona, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, que aliás foi a melhor Olimpíada, como para mim a melhor Copa foi também a da Espanha, de 82, o ambiente muito bom, né? Os dois acontecimentos ocorrendo no verão, né? Com a brasileirada se espalhando, especialmente quando foi Copa do Mundo. Um país quente, Barcelona é uma cidade viva, né? E aí nós ganhamos a primeira medalha de ouro no vôlei, e foi uma transmissão tumultuada, né? Mas também foi muito prazerosa, né? Aquele saque do Marcelo Negrão. Aquele saque. Agora, eu posso incluir no que faltou pro Vili, posso tentar adivinhar no que no esporte extra futebol faltou? Ter narrado um rapaz de Florianópolis chamado Gustavo Kirten. Eu sei que você é fã. Porque nunca foi um esporte que em rádio se pudesse fazer, né? A gente fez algumas vezes em televisão, mas muito pouquinhas. Uma partida toda não dá para fazer. O rádio não absorveu a necessidade do tempo grande que se deve destinar para que isso seja possível. Mas eu admirava muito, né? A bola de revés, quando o cara, ele como era destro, né? A mão direita na esquerda para devolver, eu não vi ainda. Eu pouco vi de tênis, vi muito. Mas na comparação com os experts que existem por aí da matéria, vi muito pouco. Mas do que eu vi, esse lance do Guga. E foi a maior jogada do Guga e a que o tirou das quadras. Pois né? Que é a jogada acabou com as costas dele, da né? Cintura, pois que acabou acabando. É verdade. A esquerda dele ao lado da do Federer, sem dúvida nenhuma, é a mais bonita que o tênis já viu. A esquerda com a mão direita. Exatamente. Né? O revés. Ô Vili, você narrou grandes jogos, grandes vitórias do Atlético, mas tem uma pergunta curiosa. Eu já me perdi aqui, são milhares e milhares de perguntas, então eu vou pedir desculpa aos ouvintes que eu não estou podendo citar o nome, estou tendo que fazer as perguntas. Um torcedor perguntou, achei curioso, se você pudesse voltar no tempo e mudar o tempo, qual o jogo do Atlético que você narrou que você mudaria? Puxa, aquela que o José Rato nos roubou em Goiânia. A Copa Libertadores contra o Flamengo. Não vou nem dizer o nome inteiro daquele moço. Um refrigerante comprou os direitos e queria promover o outro clube. E famoso, todo mundo sabe qual é. E o José Rato aceitou. Foi o jogo que mais te doeu? Sim. E qual foi o que mais te alegrou de ter narrado do Galo? Bom, eu não fiz, por exemplo, a maior conquista do Atlético até hoje, que foi 71. Eu podia citar aqui a Comebol. 2 gols do Negrini, uma conquista sensacional, né? Mas algumas partidas da Europa em excursões que o Atlético fez, fiz muitas, né? Houve, por exemplo, um lance numa cidade da Holanda, em que Cerezo e Reinaldo deram a saída, foram trocando passes e entraram com a bola dentro do gol do adversário. Esse foi um dos... Mas os gols do Negrini, quem sabe pudessem ser lembrados, os 2 gols contra o Olímpia, né? Seu pedido aqui é uma ordem. Willy Gonzer, Galo, campeão da Comebol. Se apresenta Moacir, bola pra ele. Correu no fundo pela ponta esquerda, ameaçou o cruzamento, brecou, limpou o pé na direita, cruzou, vai aí o tocar o Calhar, tocou o Claudinho, gol!
30, 13 do segundo tempo. Negrini, 25. Eita, que máquina de narrar futebol. Willy Fritz Gonzer, um dos maiores nomes da história do rádio esportivo. Eu não escondo de ninguém aqui. Eu me apaixonei por rádio, pelo rádio, e quis ser jornalista esportivo, crescendo ouvindo a Rádio Itatiaia, ouvindo Willy Gonzer, Alberto Rodrigues, Milton Naves, apesar de ser mais novo, mas como eu também sou um pouco mais novo, Caixa, Mário Henrique, Roberto Marques, Orlando José, tantos e tantos locutores que fizeram a história da Rádio Itatiaia, e para mim o Willy é um exemplo de profissional, de narrador, um exemplo de colega. Eu tive o privilégio de aprender muito com o Willy em quase 10 anos que trabalhamos juntos aqui na Rádio Itatiaia. Na escuta do Bastidores em Vespasiano, Luiz Eduardo Viana, dizendo que o Willy Gonzer é o maior narrador esportivo que ele já ouviu. O Divânio do Jardim Leblon, perguntando para você, Willy, por que você não aceita ser comentarista de futebol com todo o conhecimento, com toda a história, com toda a bagagem que você tem e com tudo que você ainda pode contribuir? Bem, eu tive convites, mas muitas coisas a gente tem que levar em conta, né? Nessa ocasião. E no conjunto desses detalhes todos, não cheguei a me satisfazer totalmente. Mas conversar sobre futebol é uma coisa muito boa, que evidentemente nos autoriza a dizer que se fosse para comentar seria praticamente a mesma coisa, né? Mas não tive uma chance realmente verdadeira, real até hoje, nesse sentido. E era sempre um locutor. E claro que a função é completamente diferente, porque a função como narrador exige muito mais fisicamente do profissional do que como comentarista. Mas é coisa pro futuro. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma disso. O Regino Festas de Sete Lagoas, um abraço, Willy, que saudade de você. O Geraldinho de Fonseca ligado, o José Martinho de Martinho Campo, já deve ser o 10º que manda essa mensagem. Sou cruzeirense, mas sou fã do Willy Gonzer. Eu acho que não tem nada mais gratificante, sem dúvida, do que isso, né, Willy? Porque o carinho do torcedor do Atlético é óbvio que é maravilhoso, mas é natural pela sua história. Mas esse respeito mostra o profissional que você construiu durante essa história. A propósito, eu fiz uma excursão do Cruzeiro à Europa, com vários jogos também. E numa certa ocasião, não nessa, eu estava com o Atlético na Europa, a temporada se encerrou, voltaríamos. E os profissionais, os dois daí, não me lembro se foi o Orlando, acho que não foi o Alberto nessa ocasião. Teve um problema de afonia, etc. Tal, e a direção da casa nos determinou que fizéssemos. O Cruzeiro estava invicto. Eu digo, se perde esse último jogo comigo fazendo, a torcida do Cruzeiro me mata. Aí meteu 5-0 no Valladolid. E o presidente falecido, o presidente do Cruzeiro, estava aqui no estúdio. Nós éramos a única informação de lá, não havia televisão, é claro, nem outra emissora de rádio. E aí, ao terminar o lance de cada um dos gols, o Tostão, lembra do Tostão? O primeiro ou o segundo? Não o Tostão, joia, campeão do mundo, o Tostão... Não o doutor Eduardo. Não o doutor Eduardo. Tostão segundo. O outro Tostão. Fez 2 ou 3 gols lá. Então o Felício, quando terminava, falou, o que você achou, Felício? O Felício aqui no estúdio, né? Sensacional! Aí o Felício comentava o lance. Outra curiosidade do rádio, a Rádio Itatiaia talvez tenha criado um novo jeito, uma nova maneira de fazer rádio, que foi a famosa dobradinha. Sim. Quando o Atlético e o Cruzeiro jogavam ao mesmo tempo, ia Willy e Alberto, Willy, Alberto, Alberto e Willy, Willy, Alberto, Alberto e Willy. E também uma outra novidade no rádio, pelo que eu já estudei, pelo que eu já levantei na história, que também foi criada pela Itatiaia. De quando se encontravam, como você gosta de dizer, quando cruzavam os bigodes, as alvinegras com as azuis, um narrar um tempo e outro narrar o outro. Isso foi uma invenção. Isso foi coisa do Oswaldo, né? Oswaldo, na época, tal. Ficaria onipresente acima dos dois, aquela história, né? E é coisa de chefe, é justo, né? E ele teve essa ideia. Na verdade, no Rio Grande do Sul, já se fazia um pouquinho antes esse tipo de trabalho, viu, João Vitor? E por uma tese que eu defendo, que eu acho que em Belo Horizonte há, além do América, outros 4 grandes times com torcida.
Além e de no Cruzeiro, caso, Atlético América? E no caso desses clubes com torcida maior do que o América. A torcida do Cruzeiro, a torcida do Atlético, a torcida contra o Cruzeiro e contra o Atlético. Se você não atender essas duas últimas citadas, você se dá mal, né? Até por uma questão de estratégia. Se uma emissora, por exemplo, tem aqui 2 canais de comunicação com o público, como é o caso da Itatiaia, na época se pensou, por que não fazer o Atlético numa e o Cruzeiro noutra, a MFM? Aí ia perder Desatenderia a terceira e a quarta torcidas do estado. Ia perder um prazer que é muito gostoso no futebol. Mineirão lotado, que saudade do Mineirão. O Atlético jogando, por exemplo, no Rio. Aí o Atlético toma um gol, a torcida do Cruzeiro vibra no Mineirão. Quantas e vice-versa, o Atlético jogando no Mineirão, o Cruzeiro toma um gol, por exemplo, no Pacaembu. A torcida do Galo vibra na hora, parece... Por isso mesmo também é que eu digo que acho louvável esse esforço de alguns agora nesse momento de dificuldade. Não, o futebol de Minas, o futebol de Minas, o futebol de Minas tem que livrar os seus agredidos, seus ameaçados. Que Atlético, Cruzeiro e América se livrem. Mentira, né? Nós sabemos que a grande maioria da torcida do Cruzeiro quer que o Atlético vá lá pra... E do Atlético a mesma coisa. São iguais nisso aí, né? E esse ano... Existem alguns poucos que realmente entram nessa filosofia. O futebol de Minas, olha, alguns são sinceros. Mas a maior parte não. Isso é pura verdade, realmente um torce contra o outro, e esse ano tá agravado pelo fato do confronto direto ali pra ver quem cai ou não. Então, tá dependendo um contra o outro. Agora, já que a gente tá falando dessa rivalidade tão forte, você que trabalhou nos 4 maiores centros do futebol do Brasil, qual a maior rivalidade que você viu? É difícil dizer. Existem cidades pequenas, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma rivalidade entre 2 times que hoje diminuiu um pouquinho, por causa do aspecto financeiro, Brasil e Pelotas, o Brapel. Achei que você ia falar o Caju. Eles se matam também, mas a italianada é um pouco mais controlada do que o pessoal lá de Pelotas, no sul do Rio Grande. Mas claro, Bavi, Grenal, Curitiba e Atlético Paranaense, e evidentemente Cruzeiro e Atlético, né? Maiores esses clássicos do que os dos paulistas e cariocas. Por quê? Porque lá são 4 grandes clubes, né? Tanto no Rio como em São Paulo. E aqui são 2. Uma curiosidade dentro disso, essa semana eu encontrei com uma pessoa da cúpula do Atlético, e essa pessoa me disse o seguinte: não, temos que salvar o futebol mineiro, um momento, eu não tô torcendo pro Cruzeiro cair. Eu falei, como é que é? Aí ele falou assim, esse ano que vem. É verdade, não tenha dúvida que essa é a verdade. Nosso amigo Zé Olímpio Martins tá te mandando um grande abraço, o Laudívio Carvalho dizendo que tá... E sem peixe? De sem peixe. O homem do bambaco. Do bambaco. O Adalto Diniz Matoso dizendo que é seu fã. Deixa eu agradecer aqui o convite da União Geral dos Trabalhadores para posse da nova diretoria, segunda-feira às 6 da tarde, lá no Sesc Palladium. Agradecer o deputado Ademir Camilo, que é o presidente, e meu amigo Paulo Roberto, lá do Sindeac, que é o tesoureiro da UGT. 8h46, bola Trivela. Trivela é show de bola, bola oficial da Copa Itatiaia e da Federação Mineira de Futebol. Daqui a pouquinho tem mais Willy Gonzer aqui no Bastidores. João Vitor Xavier, Bastidores. Marcinho se coloca, vai ser autorizado, correu Marcinho, pé direito. Acréscimos, Marcinho converte, bota lá dentro. 3-0 pro Galo. Olha o Galo, olha o gol. Do Galo. Que felicidade. Vanderlei. O meu time é a alegria da cidade. Um erro de bola
da intermediária, o centroavante roubou, invadiu a área e tocou para o canto esquerdo lá dentro. 4-0, goleada do Galo, Roberto. Quero te dizer que neste momento, mais uma vez, a sua entrevista é o assunto mais comentado da internet em Minas Gerais. Obrigado. Vili Fritz Gonze. Beleza. Ô Vili, esses dois foram os mais pedidos em segundo lugar pela torcida do Atlético. Lugar. Primeiro gol mil do Marcos, depois esses dois gols do 4-0 do Atlético. 4-0. Os outros dois não foram gritos de gol, foram gritos de dor. Não, já disse isso 1000 vezes pro meu querido amigo Alberto, né? Ele me manda pra aquele lugar sempre. Tem um terceiro ainda, que nós vamos fechar o programa com ele, que foi aquele gol do Guilherme, de peito, no Campeonato Brasileiro de 99, que o Atlético classificou em 7º, Cruzeiro em 2º, o Atlético eliminou o Cruzeiro com 2 vitórias e depois arrancou. Foi parado na final. Outra, né? Foi parado na final pelo Corinthians e por uma arbitragem muito ruim também do mineiro Márcio Rezende de Freitas, que deixou de dar um pênalti pro Atlético no contragolpe. O Corinthians fez o gol do título. E os dois citados são ruins até hoje comentando a arbitragem. Então vendo o replay, imagina sem ver na hora lá. O Rui Guimarães está lá em Santa Catarina te abraçando, ouvindo pela internet, dizendo que você é o espelho dele como comentarista até hoje. Opa, que beleza. Também nos ouvindo lá em Foz do Iguaçu, nosso querido Emanuel Carneiro e o Carlos Rubens Doné, ouvindo o nosso Vili Fritz Gonzer. Agradecer a turma lá do Detran, o Vaguinho e o Bozano, são cruzeirenses, mais fãs do Vili Gonzer. O Moacir Rocha Júnior, da Cachoeirinha, já respondeu perguntando, não sei se você respondeu essa. Eu te perguntei qual foi o gol que mais marcou, mas ele está perguntando qual foi o mais importante que você narrou. Eu, honestamente, que não saberia precisar nesse momento mais importante. Mas sempre uma Copa do Mundo, né? Eu acho que também mais importante foi o gol do Ronaldo, que nos deu um penta, né? Afinal de contas. Qual foi mais gostoso? O que você já ouviu do penta ou esse aí, ó? Que não foi um gol. Para a Itália vai bater o seu quarto penal, correu Massaro, atirou Massaro, defendeu Tafarel! Aí, Tafarel! Continua o placar de 2-2, mas o Brasil pode passar à frente agora. Vai bater Dunga, ajeita com muito carinho na marca da Cal. Vai bater Dunga, o quarto pênalti do Brasil. Pode colocar o Brasil na frente. Atenção, a Itália já perdeu 2, o Brasil perdeu 1. Vai lá Dunga, correu Dunga para a bola, bateu. Gol! Gol de Dunga para o Brasil! 3-2 para o Brasil. Alô, Tafarel. Pega agora, Tafarel, que tudo tá resolvido. Prepara-se Roberto Baggio para fazer a cobrança. Se ele perde, o Brasil é campeão mundial de futebol. Atenção nas cobranças de pênalti. Atenção, expectativa, emoção do mundo do futebol. Estádio Roosevelt. É a decisão da 15ª Copa do Mundo. Prepara-se Roberto Baggio, atenção. Vai pra bola de perna direita, chutou para fora. Brasil campeão! Brasil campeão! Brasil, Vini! Brasil tetracampeão mundial! É uma loucura o estádio! O Brasil é o maior do mundo! Brasil tetracampeão mundial dos pênaltis! Meteu lá dentro! Esta imagem, ela é registrada pela BBC de Londres, não é isso, Rodrigo? É verdade, fizeram um apanhado das coisas mais emocionantes daquela Copa e também, né, de certa forma, uma puxada de orelha que estavam nos dando os amigos britânicos, né, entendendo que havia torcida demais, fanismo exagerado, ou mais do que isso, fanatismo mesmo. E se essa acusação era a intenção, nunca foi dita claramente, eu concordo com ela, tudo bem, é verdade mesmo. Tinha uma menina que cantava uma música que dizia que o novo sempre vem. Essa menina, eu sei que é muito especial, daqui a pouco eu vou perguntar disso, que tem um rapaz perguntando, mas o novo vem, aqui à direita. Guilherme Gonzer, o filho do cara. Boa noite, Guilherme. E tô vendo você entretido, emocionado e apaixonado com essa entrevista. Absolutamente, até difícil para falar, João, porque eu fico realmente muito emocionado. Eu me sinto completamente privilegiado de poder estar aqui.
e ouvir o Willy Gonzer e ao mesmo tempo vê-lo em estúdio. Aquilo que a massa atleticana gostaria de fazer, eu estou fazendo. Vocês se encontraram no ar em alguma jornada? Sim, trabalhamos. Encontramos juntos, em dois jogos. Nunca, não fiz uma ponta, né? Com você, mas cheguei a fazer volante. Na mesma transmissão. Cheguei a fazer volante. E o que você queria dizer para esse homem nesse momento? O que você gostaria de dizer a ele? O João até gostaria de dizer, mas no momento eu tô realmente muito emocionado. É complicado porque a garganta realmente trava na hora de falar quando me refiro ao meu pai, se tratando do profissional que ele foi e do pai, né? Hoje avô de vários netos e da Valentina, aquela tá coisa ali, vai ser minha nora, a Valentina, porque é a gata, viu? Ela é de opinião, né? Ela é difícil. Fica despreocupado, meu filho vai ser bonito igual a mãe. Fica calmo. Não como pai. Não pai, gente, o menino merece isso não, Vili. E você, Vili, o que você gostaria de dizer a esse talento que é o Guilherme, que está começando a trilhar o caminho que fez a sua vida, que fez a sua história, que te transformou nesse ídolo que você é de milhões e milhões de meninos? O Guilherme começou um pouco mais tarde do que eu, de certa forma ainda está começando, mas já está mostrando muitas qualidades, muitas virtudes. A gente fala e eu dou os meus conselhos, evidentemente, vez ou outra. Algumas das características dele são das primeiras que podem ser vistas nos profissionais de uma forma geral, me orgulho por isso. E há um outro detalhe que ele ainda precisa melhorar um pouquinho, mas está no bom caminho. Eita, que pai exigente! Vem puxão de orelha. Ô Vili, uma curiosidade, muita gente pergunta, o Milton Neves, grande apresentador também de TV em São Paulo, ele sempre se refere a você dizendo assim, o grande Willy Gonzer, o namorado da Elis Regina. Isso foi uma coisa da infância dela, praticamente, foi um namorico, né? Naquele tempo a coisa era séria e nada mais do que uns beijinhos, né? Durante pouco menos de um ano e passou. Willy Gonzer. Mas a impressão que eu guardo, o que eu gosto de lembrar é a qualidade artística que ela foi, né? Eu fui o maior fã. E uma outra curiosidade também sobre a história e sobre a vida do Willy Gonzer, muita gente não sabe, mas o Faustão foi repórter de campo. E quem lançou o Faustão como repórter? Não, ele já era repórter da PAN, na época, né? Quando eu assumi a direção da equipe em São Paulo. Eu era o segundo locutor e o chefe da equipe. Coisa curiosa, né? Porque o titular era um amigo meu que tinha me levado para lá. Joseval Peixoto. Ele disse, você não me incomoda da minha posição, que o resto... E o Tuta gostou do meu trabalho e a gente ficou durante 3 anos como chefe da equipe lá. E o Gordo a PAN utilizava 6, 7 repórteres nos grandes jogos. Ele era aquele 6º ou 7º que eu via o sorveteiro, o pipoqueiro, fora do campo, fora do estádio, até etc. tal. Mas participava já há tempo da transmissão. E eu o transformei no primeiro repórter para que, acontecendo com isso, que um senador da República na época, que é irmão de outro repórter da equipe, chegasse à direção ao diretor da rádio e dissesse, ou eu ou meu irmão, ou aquele sujeito. Aí o rapaz disse que o seu irmão tenha um bom futuro e me manteve. Foi. Cadu, o tempo tá terminando, mas eu queria que você fizesse mais uma pergunta pro Vili. Pô, antes da pergunta, dizer, Vili, que eu tô recebendo mensagens de amigos que nunca mandam mensagem nos meses que eu tô aqui no programa. Eu acabei de ver Gabriel Mendes, namorado da minha irmã, muito gente boa, mandando um abraço, falando que é seu fã e pedindo mais gol do Vili que a gente vai ter aí no final. A última pergunta é o maior galo que você viu jogar. O maior galo foi esse do início dos anos 80, né? Esse galo que tinha Luizinho na zaga, que tinha Cerezo no meio de campo, que tinha Reinaldo, que tinha Éder, né? Houve um galo com Nelinho e Éder ao mesmo tempo, um pouco mais à frente, né? Que eu acho que foi o único clube do mundo que teve a chance de, na hora de uma bola colocada na entrada da área, provocar tanto terror no adversário. Abrir mão do Nelinho. Porque havia um canhoto e qualquer um que batesse, né? É coisa... E realmente foi uma época de ouro do Atlético. Guilherme Gonzer, agora que passou um pouquinho da emoção, faça uma pergunta pro seu querido pai, nosso querido Willy Gonzer. Eu imagino o que ele vai responder, mas de qualquer forma vou perguntar dessa mesma maneira. Você nasceu numa época, pai, em 1936, durante um período difícil
da história da humanidade, que foi a Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra. E aí sempre me vem a pergunta, porque você fala da sua história, de quando você era, né, criança, da sua vontade de ficar brincando com o rádio que não tinha nada dentro, né? A caixa. Exatamente, para narrar as partidas de bolinha de gude dos seus amigos de rua. E a gente sabe que a história de infância que você teve foi uma história um pouco complicada, exatamente porque seu pai era alemão, meu avô. Exatamente. E aí me vem a pergunta à cabeça, que até é uma curiosidade minha. O que é que te levou a ser narrador? Seria essa vontade de colocar para fora aquilo que você não pôde ver dentro de casa, ou ter a oportunidade, que é ouvir o rádio, porque sempre, né, a polícia da época, desconfiada do seu pai, alemão não podia ter rádio em casa. Exatamente, as peças do rádio. Aí levaram o telefone que devolveram só a caixa. Foi aí que aconteceu essa história que o Guilherme se refere. Você ficava ouvindo a caixa? Eu entrava na caixa, naquele bocal de feltro, eu transmitia o jogo de bola de gude dos meus irmãos, do meu... Você era o locutor de dentro do rádio. Porque eu era muito ruim com a bolinha, né? Então o jeito foi de aparecer foi esse. Mas o que te levou? Isso que te levou? Porque eu passei, já desde meus 10, 11 anos, eu ouvia a Rádio Pan-Americana, onde mais tarde eu trabalharia já como Jovem Pan. E eles trabalhavam 24 horas por dia, né? E era esporte 24 horas por dia naquele tempo, anos 50. Então era e Pedro Luiz ele não tinha estilo, ele fazia cada vez diferente. Eu não imito, nem tentei e não poderia imitar mesmo a Pedro Luiz. Hoje, por exemplo, um dos grandes sucessos é a turma da 98 imitando o Billy Boy. É um amigo meu. Sucesso. É verdade. Eduardo Madeira, né? Mas eu ouvia Pedro, ouvia os outros integrantes da equipe. Eles faziam assim, às vezes ao meio-dia uma transmissão da Turquia, um time brasileiro lá. Depois mais tarde da Argentina, à noite do Chile. E assim, era uma movimentação. E eu ouvia aquilo, ficava sonhando com as viagens daquela turma, né? Mais tarde fiz boa parte disso. Olha, o Ednei Pinto participando, o Denis participando, a Maria Gomes, o Dugalo, o Amir Martins, também o André Souza, o Márcio FMBH, o Billy Goleiro, o Júnior Soares, a Deiviana, o Bebeto, o Jun Caldeira, também participando via e-mail, o Cláudio. Esse aí deve ser seu parente, ó, Groschowski. A família toda ouvindo, viu? A família Gomes toda ouvindo também. Participando o Sandro Martins de Nova Lima, o Júnior Roncherburg de Itamarandiba, a participação também da Márcia Renata, que é de Brumadinho, a participação do Aguinaldo Pinto de Timóteo. Ô Vili, foi o assunto mais comentado de Belo Horizonte no dia na internet. Não dá para registrar 1% dos recados, peço desculpa aos ouvintes. Mas, para encerrar, eu queria que você dissesse o que você quisesse pro ouvinte, que durante tantos anos você emocionou. Eu quero dizer que eu lá em Alcobaça, onde moro hoje, eu continuo discutindo futebol na rua. Como tenho mais tempo para receber informações até do que eu tinha quando aqui trabalhava, eu não faço nada, né? Vagabundei o tempo todo. Então eu tô bem informado e o pessoal vem me perguntar na rua. E a gente discute futebol o tempo todo. Quem gosta, gosta mesmo, né, João Vitor? Agradecer a turma que veio aqui acompanhar, a Suzane, o esposo dela, o nosso Tião das Rendas está aqui, muita gente que veio aqui assistir o programa. Abraçar meu querido amigo Sevidantes, que é aniversariante do dia, quase passou despercebido, tamanha a festa aqui com o nosso Vili. E para finalizar, estão perguntando quantos países você conheceu? Bom, contando os pelos quais eu estive, pelo menos no aeroporto, você tá... Não dá pra dizer que conhece o país, né? São 76. 76. Uns 20 e poucos, bem. Quase meia ONU. E amanhã tem Vili Gonzer na TV Alterosa, no Bola na Área, com um encontro histórico com o nosso vibrante Alberto Rodrigues. Amanhã tem Vili e Alberto lá no Bola na Área. Vili, muito obrigado pela oportunidade. Eu tive o privilégio de entrevistar muita gente boa na minha vida. O Guga, que nós citamos aqui, o Roger Federer, o Romário, que foi o maior jogador que eu vi, o Ronaldo, Reinaldo, Tostão, Pelé. E eu tenho, a partir de hoje, a alegria de dizer que eu fiz uma grande entrevista com o Vili Gonzer.
Muito obrigado, João Vitor. Falar de futebol é sempre bom. Sempre que o assunto pretendido seja esse, estou à disposição. Muito obrigado e vamos continuar nessa com o sucesso que esse programa tem tido sob seu comando. Muito obrigado, Vili, obrigado, Cadu, obrigado, meu amigo Guilherme Gonzer, que está aqui emocionadíssimo, às lágrimas. Muito obrigado a você que me acompanhou. Quero pedir desculpa mais uma vez, não tivemos condição de registrar 1% dos pedidos, mas acho que deu para emocionar muita gente em casa. Um abraço e até mais. Vai bater a falta, autorizado, chegou, bateu, cruzou, o Guilherme pode entrar com bola em tudo, e entrou e é gol! É gol! É gol! Gol! Realmente burra. No cruzamento da direita, os zagueiros avançaram depois que a bola partiu e não antes, como seria o correto. Guilherme ficou legal, a bola chegou e bateu no centro.